Ok, bom dia, tá dando para escutar agora? Ok, graça e paz, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Gostaria de orar antes de nós entrarmos na mensagem. Vamos curvar nossas cabeças, né? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã nós queremos nos colocar mais uma vez diante de Ti e queremos abrir o nosso coração para o ministrar do Senhor a cada um. E nesse momento, Senhor, também queremos receber de Ti o Teu mover, o Teu toque, a Tua unção. E nesse momento nós queremos clamar ao Senhor por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão se recuperando da enfermidade. Também, Senhor, estende a Tua mão sobre aqueles que estão passando por algum tipo de provação, alguma luta dentro de casa, questão financeira. Oh, Deus, também a questão dos relacionamentos. Estende a Tua mão, fortalece, anima cada coração. Oh, Espírito Santo de Deus, pedimos que com a Tua graça isso não possa ser motivo para desanimar na fé, mas muito pelo contrário, agarrar cada vez mais ao Senhor, confiar no Senhor e na sua palavra. Oh, Deus, toma nas tuas mãos cada um dos nossos irmãos, aqueles que estão agora ao vivo, aqueles que vão ainda assistir o culto, estende a tua mão também, Senhor. Senhor, nós queremos apresentar diante de ti também a nossa nação, o Brasil, que está passando por coisas profundas, e, ó Deus, pedimos que o Senhor, no seu toque, no seu mover, dê graça, Senhor Jesus, ao teu povo. Levanta, Senhor, toca nos corações da nossa liderança aqui no Brasil, nossos presidentes, prefeitos, vereadores, ó Deus, as nossas autoridades. Estende a tua mão, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, toca em cada coração. Oh, Deus, nós pedimos que o Senhor, com o seu mover, oh, Deus, levante essa nação na tua presença, quebrantados, arrependidos, Senhor. E levanta a tua igreja, Senhor, com uma voz profética. Nós queremos orar e colocar tudo isso diante do Senhor. É o que nós te pedimos, nós agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 30. Nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Não é que hoje vai ter a Santa Ceia, viu, irmãos? A Santa Ceia foi domingo passado, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse momento, né, que Jesus teve com seus discípulos, e logo em seguida, lá em 1 Coríntios, a orientação que Paulo faz à igreja de Corinto quanto a esse assunto. Mateus capítulo 26, 26 a 30, na versão atualizada, diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei deles todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Muito bem, irmãos. Essa narrativa nós encontramos também no livro de Mateus, quer dizer, acabamos de ler no livro de Marcos e de Lucas. Então, nos evangelhos, nós temos essa citação, né, desse mesmo acontecimento. E nós vemos aqui que nesse acontecimento nos evangelhos,
nessa narrativa, os discípulos tiveram um momento muito especial com o Senhor Jesus. Esse momento da celebração, esse momento de junto com Jesus, eles participarem da ceia. E a ceia, ou a Santa Ceia, ou a Eucaristia, é um dos sacramentos. E o sacramento é aquele ato religioso importante para a vida. A Igreja Católica fala que é algo instituído como divino, né? A gente sabe que existem duas correntes teológicas aí sobre essa questão da Santa Ceia, que é a transubstanciação e a consubstanciação. Negócio complicadinho, né? Até difícil de falar, né? A consubstanciação, essa palavra ela é usada na hora da celebração da ceia do Senhor, que o Senhor ele está presente no pão e no vinho. Então, essa é uma das correntes. A transubstanciação é quando o pão e o vinho se transforma literalmente em carne e sangue do Senhor Jesus. Então, nessa corrente, e a Igreja Católica crê nisso aí, né? Nós temos dois sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia, né? Irmãos, para muitos, a Santa Ceia tem uma importância tal que, quando é celebrado, normalmente nos momentos dos cultos, essas pessoas não faltam. Acontece isso, né? Por exemplo, a Igreja Rolim do Bosque celebra no primeiro domingo. E tem pessoas que, com suas dificuldades de participar do culto, né, quando era presencial, então davam preferências para vir no culto do primeiro domingo, porque tinha a Santa Ceia, né? Então, essas pessoas, esses nossos irmãos, dão essa importância. Também tem pessoas que, por algum motivo, não podem vir ao culto, mas fazem também bastante força para que, de alguma maneira, eles possam participar da ceia, e quando isso não acontece, até, vamos dizer assim, a liderança, o pastor, se dirige ao local onde esses irmãos estão para celebrar a ceia com essas pessoas, né? Também tem outros que não vê e não dá a devida importância a esse sacramento. Também uns outros, por não entender o seu real e profundo significado, não dá o devido valor, né? Alguns participam da ceia regularmente, mas acabam esquecendo do seu real sentido e o que realmente significa, né, esse ato, porque acaba virando uma rotina. Então, também é uma coisa que nós precisamos cuidar bastante. Por exemplo, quando a gente até faz a oração do Pai Nosso, fica uma coisa assim tão automática que a gente não percebe, né? A gente não vê o quão importante é, porque essa foi, no caso, a oração do Pai Nosso, foi a oração que o Senhor Jesus ensinou, né? Uma coisa importante a gente observar, irmãos, é que o item que a gente gostaria de entrar aqui é que a ceia foi celebrada pelo Senhor Jesus. Interessante a gente observar que a ação de Jesus, ao realizar a ceia, a gente observa isso nos evangelhos, eles estavam no ambiente de refeição. Então, a ceia era uma refeição e, naquele momento, acontecia o partir do pão e a distribuição do cálice, né? E também a gente observa aqui nos evangelhos, quando Jesus celebra a ceia, que estavam presentes nessa Santa Ceia, nessa ceia, os discípulos
inclusive Judas, inclusive Pedro, né? O traidor e o negador estavam presentes nessa ceia. E estes receberam das mãos de Jesus o pão e o cálice. Aqui, irmãos, a gente observa que a gente não vê Jesus impedindo nem Judas e nem Pedro para participar da ceia. Olha só que interessante. Mesmo Jesus anunciando a traição de Judas e a negação de Pedro, o pão e o cálice chegaram às mãos dos dois. Eu fiquei meditando nisso, falei, puxa, que coisa interessante, né? A ceia do Senhor tem um tom forte de inclusão, de atrair o homem pecador para que ele se arrependa. Agora, a gente vê isso nos evangelhos, o momento que Jesus celebra ou faz a Santa Ceia. Agora, quando a gente vai para o livro de 1 Coríntios, nós vemos aqui Paulo orientando e exortando a igreja a respeito da ceia do Senhor. Então, a gente usa muito esse texto, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículos, principalmente versículos 23 até o versículo 30. A gente vê, eu vou falar para os irmãos, eu também faço, como pastor, eu faço isso. Eu olho aqui do 23 a 30, e esse é o nosso texto básico, né? Para a gente, no momento que a gente celebra a Santa Ceia. Então, esse texto de 1 Coríntios 23 a 30, aqui nós encontramos claras orientações a respeito da participação da ceia. Ao ver esse texto de 1 Coríntios, nós percebemos que Paulo parece que ele está dando uma bronca nos irmãos ou em algumas pessoas ali na igreja de Corinto. Creio que isso está muito relacionado com a postura desses irmãos na questão da participação da ceia. Bom, que bronca que é essa que Paulo está dando, né? Olha o versículo 27, ele fala assim, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E o 29, olha só que coisa, parece pesado, né? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E ainda ele diz no 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aqui, então, nós estamos percebendo que Paulo está fazendo essa orientação e dá uma impressão que ele está dando uma bronca no pessoal, né? Mas uma coisa aqui, irmãos, nós precisamos ver o porquê que Paulo está falando dessa maneira. Então, o intuito aqui é trazer orientação diante de um assunto que é muito importante para as nossas vidas, um assunto que tem um significado profundo, o qual a gente, às vezes, acaba esquecendo ou não dá a devida importância. Então, aqui, Paulo, como apóstolo, ele orienta a igreja de atitudes erradas e de perigos que certamente iria afetar a fé e a prática comunitária de muitos daqueles irmãos da igreja de Corinto. Então, ele fala nos versículos 24 e 25 o que Jesus disse a respeito do pão e do vinho. Então, ele olha lá para os evangelhos e ele faz essa citação, né? Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim.
está dizendo a respeito do pão, né? No versículo 25, Paulo, ele cita novamente as palavras de Jesus, dizendo assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, Paulo vai aos evangelhos, traz aquelas palavras de Jesus, e ele faz essa orientação aqui nessa primeira carta aos Coríntios. Então, irmãos, quando nós olhamos esse contexto, nós podemos dizer que no momento da ceia, esse é o contato que realmente importa e que não pode ser deixado de maneira alguma em segundo plano. Olha só, que também, irmãos, não pode ser esquecido, porque está aqui na Santa Ceia o desafio de lembrar aquilo que Jesus fez por nós, e isso, o que Jesus fez por nós, é uma grande bênção para o ser humano. É o maior presente que foi dado a toda a humanidade. E cada um de nós, ou melhor, para cada um de nós, para mim e para você. Não podemos esquecer disso, jamais. A Santa Ceia inclui, pois chama o homem a essa bênção especial, a essa bênção maravilhosa. A Santa Ceia é lembrar o que Jesus fez. Para entender essa orientação, essa advertência, nós precisamos olhar o que Paulo ele fala antes. Então, como eu falei para vocês, normalmente a gente lê do 23 até o 30, né? E quando a gente lê, parece assim que é mais pesado do que leve, né? Parece que é mais escravizador quando a gente vê essa orientação. Mas essa orientação tem um motivo, e a gente vai perceber aqui quando a gente lê do versículo 17 em diante. E eu gostaria de fazer essa leitura para a gente entender bem o que Paulo está querendo orientar, no que Paulo está querendo orientar a igreja de Corinto. Olha o versículo 17 até chegar ao versículo 23. Olha o que diz. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Aí ele entra, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. No momento da ceia, o que é que está acontecendo? A gente vê aqui nessa descrição de Paulo aquilo que realmente estava acontecendo. Palavras pesadas, né? Diante de algumas pessoas na igreja que estavam fora do sentido do que é a ceia do Senhor. Mas quando a gente olha os evangelhos, a gente vê com Jesus observando, era a época da Páscoa, onde eles se reuniam para comer, para uma ceia. Em Mateus e em Marcos, narra-se que enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e o cálice.
Então, no momento da ceia, no momento da refeição, Jesus, ele fez isso, tomou o pão e também tomou o cálice. E então esse momento estava dentro do momento da ceia, da refeição. Irmãos, a Santa Ceia de hoje, ah, assim, descarta o momento da refeição. Eu não sei por quê, né? Talvez porque para não incorrer no mesmo erro lá da igreja de Corinto. Ou talvez porque, para simplificar as coisas, então, hoje nós só temos um momento do partir do pão e do cálice. Talvez um dia a gente podia experimentar a refeição e nessa hora a gente celebrar, né, o partir do pão e do cálice. Isso aqui nos evangelhos, né? Agora, em Corinto, Paulo aqui está exortando a igreja pela maneira que eles estavam fazendo. Então, essa é a exortação. Essa maneira que ele denomina de maneira indigna. Então, vamos entender bem, né? Ali, irmãos, dá assim, quando a gente lê esse texto, dá essa impressão que, assim, era cada um por si, sem olhar para os outros. Ou seja, esses irmãos perderam a capacidade de olhar para os outros. Quando isso acontece, irmãos, é sinal claro de insensibilidade. Aqueles irmãos estavam cada vez mais insensíveis aos outros, a outros irmãos. Então, eles estavam se importando mais com comer e beber, não valorizando o real sentido, o real significado do pão e do vinho. Então, a ceia naquela época fazia parte de uma refeição. Normalmente era o jantar. Como hoje, naquela igreja ali de Corinto, havia membros com níveis sociais diferentes. Havia membros que nada tinham, conforme diz o versículo 22. E nesse jantar, provavelmente havia horário marcado para começar. Aí, esses irmãos, quando chegavam, estava ali a maioria, então eles começavam a comer e começavam a beber. Havia também aqueles que eram escravos, esses que Paulo cita no versículo 22, que nada tinham. Então, esses escravos, eles não podiam sair de seus serviços, onde eles estavam servindo seus senhores, enquanto não cumprisse as suas obrigações ali naquela casa onde eles estavam trabalhando. E por isso que eles chegavam mais tarde, e quando chegavam, já não haviam mais nada para comer e beber. E certamente passavam fome. Olha, irmãos, uma pequena coisa, o que está repercutindo num ambiente, numa comunidade cristã. E muitos se fartavam e até se embriagavam e outros passavam fome. Então, era esse era o comer e beber de modo indigno, desprezando o significado verdadeiro da ceia. Por isso que, diante dessa situação, Paulo traz essa orientação. Olha só o que diz o versículo 33 e 34. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Irmãos, aqui nesses dois versículos,
especialmente o versículo 33, Paulo está dizendo que esse é um modo digno de celebrar a ceia. Nós não vemos aqui, irmãos, nenhuma sugestão de que alguém deva ficar verificando nas pessoas se deve ou não deve participar da ceia. Ou mesmo de pessoas de serem impedidas ou excluídas de participar da ceia. Nós somos convidados para participarmos e nunca ficarmos de fora. Então, no versículo 28, a palavra orientadora é assim: examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Não está dizendo assim, examine-se a si mesmo, aí você vai ver se pode ou não pode comer. Interessante, irmãos, aqui a gente observar e perceber isso. Eu, olhando, estudando, comecei a perceber isso. Aqui é a chamada para que entendamos bem o que é o corpo de Cristo. Palavras paulinas. Acolhei. Essa é a palavra. Acolhei uns aos outros. Acolhei os que são fracos na fé. Né? Todos nós somos pecadores. E todos fomos salvos por aquela morte no qual estamos sendo convidados a relembrar. Celebrar a ceia é para que não nos esqueçamos dele. A palavra é assim: façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Lembrando dele, pelos elementos da ceia, vai nos ajudar a não esquecer de duas obras que Jesus fez por nós. Primeira, voluntariamente, Jesus morreu em nosso lugar para pagar os nossos pecados. Segundo, essa atitude, ele valida a nova aliança entre Deus e o homem. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. É onde os nossos pecados são perdoados. E eu e você, nós podemos ter íntima comunhão com Deus. Irmãos, nessa nova aliança, não precisa ter um sumo sacerdote, porque o Senhor Jesus assumiu esse papel. E ele morreu na cruz. Não precisamos mais sacrificar nenhum animal, porque o perfeito de Deus já foi sacrificado. E a palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E ao fato disso acontecer, irmãos, nós estamos ligados novamente ao nosso Deus e nós podemos ter íntima comunhão com Ele. Então, é isso que eu queria repartir com os irmãos. E quando a gente olha aqui para concluir o versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, não vamos esquecer que Jesus precisou morrer para que nós pudéssemos viver. Então, se eu e você estamos vivos, é porque ele morreu por nós. E a ceia, a Santa Ceia, é para fazer em memória dele, é para a gente lembrar. Então, a ceia tem esse sentido. Todos nós não esquecemos jamais aquilo que ele fez por cada um de nós. A ceia, ela foi instituída para que não esqueçamos que Jesus morreu e por quê?
ele morreu. Amém, irmãos? Aí, quando a gente olha o texto de 26 até o versículo 30, que parece que a gente entende que é a bronca de Paulo, né, para a igreja de Corinto, ele está falando sobre isso e orientando que, então, nós precisamos participar de maneira digna. Por isso ele fala, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, naquela maneira como eles estavam fazendo, é réu, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então ele fala, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se, se você não está com a mesma postura dos irmãos ali de Corinto. E ele fala assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí ele fala, por isso é que há entre vós pessoas que estão fracas, que estão doentes, ou até que já morreram. Então, não vamos, irmãos, como esses irmãos, né, participar da ceia dessa maneira, né, de maneira indigna, mas que quando nós formos participar, o nosso coração seja um coração que vai incluir e que a gente possa realmente lembrar daquilo que Jesus fez por mim e fez por você, por cada um de nós. Amém, irmãos? Obrigado, Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus. E quando o Senhor estava juntamente com os seus discípulos, e nos dias de hoje a expansão, o número de discípulos são muito mais. E ali a gente vê o Senhor acolhendo Judas, acolhendo Pedro. Obrigado, Deus, pelo amor que constrange o nosso coração, e que aquele momento da ceia o Senhor quer trazer para mais perto de si mesmo, para que possamos lembrar daquilo que Jesus fez, daquilo que o Senhor sofreu ali na cruz por nos amar. Muito obrigado a Deus, o seu cuidado. Obrigado que muitas vezes a gente pode até estar numa atitude como aqueles irmãos de Corinto. Mas, Senhor, nós queremos, toda vez que a gente estamos celebrando a ceia, nós jamais nos esquecemos daquilo que o Senhor fez e brotar sempre no nosso coração a nossa dívida de gratidão. Obrigado a Deus. Nós oramos e nós agradecemos no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos, nesse momento, receber a bênção. Vamos pedir, né, que o Senhor esteja cuidando, né, de toda a igreja aqui do Bosque, de todos os nossos queridos irmãos espalhados por todos os cantos da terra, né, que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe. Vamos receber a bênção, então. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo, seja com cada um de vós, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Obrigado por esse tempo, a sua atenção. Eu quero pedir que os irmãos, por favor, estejam orando agora à tarde, às 14h30. Nós vamos ter uma reunião com um representante da ABC, que vai estar visitando a Igreja do Bosque, né? Então, peço que os irmãos orem. Especialmente, nós vamos conversar sobre nomeações, vamos conversar também sobre o desafio da Igreja do Bosque plantar uma igreja lá em Jundiaí, né?
Também vamos conversar sobre a possibilidade do deslocamento de um dos pastores aqui do Bosque lá para Jundiaí. Estamos orando, provavelmente o pastor Marcelo, né, sua família, mas eu gostaria de pedir que vocês estivessem orando para que nós pudéssemos ter realmente a direção, principalmente de Deus, e a direção, né, da nossa liderança. Obrigado, Deus abençoe, tenha uma boa semana, e acho que agora o microfone vai ficar aberto, né, para a gente conversar um pouquinho. Deus abençoe, tenha uma boa semana.